tem, né, você pode definir alguns status ali, a iniciar, em andamento, aguardando peças, aguardando a retirada e depois o finalizado, né? Então você tem esse controle do andamento do seu serviço, né? Você consegue faturar a nota fiscal de serviço, que é muito interessante para as empresas que necessitam disso, né? Para o consumidor que Sim. solicita essa nota fiscal de serviço. Pode Só falar, deixa eu Giovana. interromper um Aham. pouquinho. O pessoal aqui no bate-papo tá falando que tá sem áudio. Maurício, João, se puderem verificar isso pra gente. Aqui na Meet tá tendo áudio do Perim, só Eu não tô tá te ouvindo também. transmitindo. Agora foi. Tá tudo ok? Pessoal, se vocês puderem comentar agora ali no bate-papo, só informando pra gente se voltou o áudio. A gente já vai dando continuidade. Beleza, voltou o áudio. Uhum, Pode tranquilo. continuar. Então, a gente estava comentando sobre a tela de ordem de serviço, que você consegue fazer todo aquele checklist de quando o produto entra dentro da sua empresa, né, para você ter um controle, se o celular entrou riscado, se o celular entrou com a tela trincada, né, se ele estava ligando, se ele tem senha, a gente tem, né, a opção de você desenhar a senha ali, se você tem aquela senha que que não é um PIN e nem uma senha, né, que não são números e nem letras, então você tem essa possibilidade hoje dentro do sistema para você ter esse controle desse celular, né, você tem os status, que você consegue acompanhar o serviço do teu cliente, né, então a gente consegue fazer todo esse acompanhamento do início ao fim do serviço, né, ao iniciar, aguardando peças ali, aguardando a retirada do produto, né, então a gente consegue fazer isso. Pela tela a gente consegue faturar também cupom fiscal, né, de uma ordem de serviço que você consegue incluir produtos dentro dela, né, você consegue faturar o cupom fiscal, você consegue faturar a NF no caso, né, você consegue faturar também notas fiscais de serviço, né, para clientes que necessitam disso e para clientes que solicitam isso, né, então acho que depois dessa introdução, né, eu vou mostrar agora aqui a tela onde ela se encontra, né. Então, dentro do sistema, ela vai estar em comercial, né? A segunda opção aqui, ordens de serviço. A gente tem aqui do lado também um atalho dela, que é o F3, né? Ela é uma tela bem parecida com a tela de vendas, né? Ela tem o mesmo intuito, né, da tela de vendas, só que com essas peculiaridades que a gente consegue acompanhar, tem os serviços e tudo mais, né? Então, aqui, adicionando uma ordem de serviço, a gente consegue visualizar que realmente ela é muito parecida com a tela de venda, né? As únicas coisas a mais que a gente vai ter aqui é a aba de serviços, né? Aqui embaixo, e esse campo aqui para você incluir o objeto, né? Então aqui a gente tem alguns exemplos aqui, né? Que aqui eu peguei um banco de dados de uma informática, então aqui a gente tem, né, tablets, smartphones, notebooks, então você tem o controle do objeto que está entrando para dentro da sua empresa, né? Que o consumidor está deixando dentro da empresa para você fazer o conserto nele, né? Então você tem todas as outras os outros campos aqui para você detalhar, né, do que se trata esse produto, para você saber em qual produto você está mexendo, né? Então você tem todos esses campos aqui para trabalhar. Dentro aqui desse campo rosinha que está aqui a iniciar o status, você consegue fazer o controle do seu status, né, do serviço que você está realizando. Aqui eu tenho um exemplo. Aqui eu tenho exemplo de a iniciar aguardando peças, aguardando resposta do cliente, né, aguardando uma retirada do cliente. Então você consegue adicionar esses status, né, de acordo com a demanda da sua empresa. Então você vem aqui, adiciona esse status e é bem tranquilo de fazer também, ele é bem intuitivo. Aqui na aba de serviços, ele é cadastrado aqui em cadastro, serviços, serviços, né? Então você faz o cadastro desse serviço como se ele fosse um produto, né? É algo que você está oferecendo ao seu cliente. Então você cadastra ele para poder utilizar ele depois aqui na ordem de serviço, né? Na tela de ordem de serviço. Ele é uma tela bem intuitiva também, bem parecida com a tela de produtos, né? Você adiciona um serviço, né? Você consegue adicionar um serviço aqui bem tranquilamente. E ele tem aqui o código, a descrição, né? Você consegue comissionar os seus vendedores através do serviço que ele realizou, né? Você tem tempo de garantia se você, por exemplo, faz um serviço em algum
em algum determinado produto e você estipula uma garantia para esse serviço, né, para o seu cliente se sentir mais confortável, ou algo do gênero, né, então você consegue ativar a garantia aqui, né, você consegue deixar ativa ou inativa. Você consegue agrupar esses serviços também pela tela de grupo de serviços, então depois eu mostro ali aonde a gente faz o cadastro desses grupos, mas você consegue agrupar eles, por exemplo, eu tenho um exemplo aqui de serviços comissionados e serviços não comissionados. Então você consegue fazer esse controle também por esse grupo de serviço, né? Você tem aqui todo o teu custo, né? Quanto um serviço te custa, se você consegue estipular isso para todos os produtos que você pega, né? Então você consegue, né, detalhar aqui. Você tem algumas interações opcionais aqui, né? Que você consegue selecionar também para, né, agregar ao cadastro do serviço, e aqui a execução, né, se é feito pela própria empresa ou por terceiros, né, se é terceirizada a questão do serviço. A parte fiscal fica aqui na aba de cima também, né, que é parecida com a parte do produto, né, nas abinhas aqui, você consegue cadastrar toda a parte fiscal do seu serviço para quando for preciso faturar uma nota fiscal de serviço, né, quando o seu cliente solicitar. Né, a gente tem esses serviços hoje aqui cadastrados, que a gente tem a opção de utilizar ou a descrição do serviço, né, padrão, ou utilizar a alteração da descrição na hora da inclusão, né? Você tem a opção de você usar um serviço geral e na hora que você fizer a inclusão, você detalha o que vai estar sendo feito, né? Você consegue obrigar um preenchimento de um detalhamento na hora que você inclui o serviço também, né? Por exemplo, é o conserto de um celular, mas você consegue detalhar o que vai ser feito nesse conserto de celular para quando você pegar essa ordem de serviço, você conseguir detalhar para o seu cliente, né, de uma forma mais clara o que foi feito no aparelho dele e tudo mais, né? A gente tem a aba de produtos também, que nem a tela de venda tem também, né? Então, acaba sendo algo que já é mais comum, né? A única coisa mais diferente aqui é a aba de serviços, né? A gente consegue, né, deixar gravado um serviço e editar ele após essa gravação, né? Eu vou incluir um produto aqui para que a gente possa estar utilizando e demonstrando, tá? Aqui a gente consegue setar o vendedor que incluiu o produto, né? Pelo fato de que esse serviço ele pode ficar 15 dias, um mês, né? Então, um grande período ali aberto e vários vendedores né, utilizando e editando esse serviço. Então, a gente inclui um produto, né? Você consegue colocar o cadastro do vendedor que fez a inclusão desse produto, né? Então, ele movimenta o estoque, assim como a tela de vendas movimenta o estoque também do seu produto, né? Essa é uma questão interessante de se falar, pelo fato de que quando você inclui o produto aqui, significa que você está utilizando o produto, né, no seu serviço ali, ou o cliente levou esse produto também, né? Como você consegue faturar a nota fiscal e faturar o cupom fiscal, você pode incluir os produtos aqui e faturar elas separadamente, né? Aqui a gente tem a opção de gravar o serviço, certo? A gente consegue editar, primeiramente, aqui, né? Eu vou colocar aqui que está aguardando algumas peças e vou gravar. O checklist que eu tinha falado antes, deixa eu ver se eu consigo trazer para a tela. Acho que eu vou ter que mudar de tela, Giovana, depois para mostrar o checklist, tá? A gente consegue verificar aqui que ele ficou com a cor do status que eu deixei lá dentro, né, que seria o status a iniciar, né, se a gente pegar e visualizar esse serviço, essa ordem de serviço que eu acabei de incluir aqui, a gente vê que ele tem o produto que eu incluí, né, o status da ordem de serviço aqui embaixo, o usuário, todas as questões foram, né, inclusas nele aqui. Aqui a gente tem a aba de serviço também, que eu acabei não incluindo nenhum, então ele fica aqui zeradinho, né, sem problema nenhum. E não existe pagamentos ainda, pelo fato de que ainda está em aberto essa ordem de serviço, né. Para a gente finalizar ela, a gente consegue editar ela, certo? A gente faz a edição dela, você consegue manipular os produtos que já estão dentro dela, editando, excluindo ou adicionando novos produtos, né? A gente consegue fazer isso.
Serviços também a gente consegue fazer isso também, a gente consegue remover, editar, a gente consegue colocar insumos aqui dentro. Ou seja, eu usei um parafuso, eu consigo incluir um parafuso aqui para que não seja, né, descontado a mais na conta do seu cliente ou algo assim, né? Já vai estar incluso nesse serviço. Giovana, você quer comentar algo? Sim, aham. Até o Lucas colocou ali no bate-papo para a gente comentar sobre o adiantamento no módulo de ordem de serviço, quando a gente cobra o cliente antes de fazer o serviço. Se você puder mostrar ali para o pessoal. Seria. Eu não consegui entender na realidade, eu não estou No acompanhando caso, o chat assim, ali. no caso, a gente tem aquela opção de cobrar o cliente antes da gente fazer o serviço, para poder ter uma garantia desse valor. Ah, Como que a gente perfeito. encerra isso, ou como que a gente trabalha isso aqui dentro do módulo de ordem de serviço? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Uma coisa que é interessante também a gente comentar, a gente consegue enviar os status das ordens de serviço para o cliente. Se ele tiver cadastrado ali o contato dele, a gente consegue estar enviando. Agora a gente está trabalhando também com a opção do WhatsApp, mas a gente consegue enviar por e-mail, enfim, esse status. Por exemplo, se já começou o serviço, se está aguardando peça, todos esses status que o Perim comentou, a gente consegue estar enviando esse status para o nosso cliente. A gente tem essa tela aqui, essa aba, no caso, dentro da própria ordem de serviço, no momento que você está editando ou, né, incluindo, que a gente consegue fazer a cobrança antes, né? A gente consegue, por exemplo, tem empresas que utilizam 50% do valor, né, no início do serviço, né, ou até o valor integral, para você não não ter a perca, né, desse valor no momento que o cliente te pede esse serviço, né? Então você consegue colocar a descrição aqui, por exemplo, de estou recebendo 50% do valor, né, integral do produto, do valor integral do serviço, né? Então você consegue colocar essa descrição aqui e incluir o valor que você quer, né, fazer o recebimento dentro da ordem de serviço, né? Então, se a ordem de serviço for R$ 100 e você precisa de 50%, você lança aqui esses 50%, né, que você quer. E a modalidade de cobrança fica também, né? A gente consegue incluir sem problema algum aqui, e daí você grava e ela fica ali em aberto para você conseguir editar ou não essa ordem de serviço, né, para você finalizar quando o serviço for finalizado, né? Deixa eu mudar a tela aqui, Giovana, que minha tela principal está na outra, para poder mostrar sobre a Checklist, né? checklist, tá? Uhum. Pessoal, já aproveitando, caso vocês tenham alguma dúvida referente já a esse módulo de ordem de serviço, vocês podem ir nos questionando aqui, que a gente vai parando ali o assunto do Perim e a gente vai questionando ele ali, ou a gente vai respondendo aqui mesmo, tá bom? Seria até interessante, né, para agregar, né, para a gente conseguir realmente dialogar sobre essa questão, né, para ver onde surgem as dúvidas, né, onde tem mais questões a serem tratadas, né. O intuito das nossas lives é isso mesmo, é um bate-papo, né, entre nós e os nossos representantes aí, para a gente estar trocando uma ideia, mostrando para vocês as funcionalidades que talvez ainda vocês não conheçam, né, É isso. referente ao módulo. Pode demonstrar ali, Peri. Aqui, então, eu tenho essa checklist aqui pré-definida, né, para uma informática, né, um exemplo aqui para informática, onde você tem, né, eu tenho duas perguntas aqui que são obrigatórias, né, você tem duas perguntas obrigatórias aqui que elas estão em negrito, e são perguntas, né, respondidas com sim ou não, né, se o smartphone está ligando, né, sim ou não, e se o seu smartphone tem senha. A gente tem aqui a opção de incluir a senha, né, se for numeral ou se for algum algarismo, né, a gente tem aqui sem problema nenhum, e a gente tem a opção da senha também quando ela é desenhada, né, você clica e você tem a sequência, então você consegue ter esse controle do desenho da senha do cliente, né, então a gente consegue fazer isso aqui através do checklist, aonde que o checklist ele é cadastrado.
Aqui em cadastro, embaixo de serviço aqui, ele tem checklist aqui, né? Você consegue adicionar um checklist novo, né? Incluindo a descrição que você deseja, né? Por exemplo, se você deseja utilizar para computadores, né, tablets, enfim, você consegue deixar aqui, né, separados os checklists, que não vão ser todos, né, para todos os produtos, não vai ser o mesmo para todos os produtos, né, a gente consegue aqui incluir o tipo do objeto, né, se é uma caixa de som, enfim, ali, você consegue, né, fazer essa diferenciação. A pergunta, você descreve a pergunta aqui, né, por exemplo, se está ligando, se tem algum risco, enfim, e o tipo de resposta, se ela é descritiva, como eu tinha mostrado anteriormente ali, se você consegue digitar algo nela, ou se é sim ou não. E se é uma pergunta que não pode faltar, né, no seu checklist, se você tem que obrigar o seu funcionário a responder, se você tem que ter essa resposta, né, para você conseguir manter o produto do seu cliente de uma melhor forma dentro da sua empresa, né, para que não tenha nenhuma a desavença no final do serviço quando o seu cliente vier retirar o produto, né, então acaba que fica mais fácil de ter um controle, né. Como eu tinha comentado antes, a gente consegue fazer o faturamento, né, das ordens de serviço, né. Eu vou incluir um serviço aqui na nossa ordem de serviço aqui, só para eu demonstrar a tela, né, do faturamento ali. Só vou interromper um Pode, por pouquinho, gentileza. só para ficar claro aquela questão do adiantamento da ordem de serviço. Até o Lucas comentou no nosso bate-papo aqui, o porquê que serve essa questão do adiantamento. Como o Perim já tinha comentado, mas só para frisar essa questão do caixa, como que funciona. Quando a gente faz esse adiantamento, esse valor que o cliente já deu o sinal, né, a garantia ali de valor, ele já entra no caixa lá nos a receber, tá? Quando ele é finalizado essa OS, ele já vai descontar lá do financeiro, então ele já fica sinalizado que o cliente pagou lá 10, 15 reais, enfim, ele já entra no caixa do dia e quando for encerrada essa ordem de serviço, ele automaticamente já vai descontar do nosso financeiro. Perim, Oi. tem mais uma pergunta aqui no nosso bate-papo, Claro, onde pode passar. o Luiz pergunta ali pra gente se tem como lançar um serviço e dividir esse serviço para 2 técnicos. Pela questão das comissões, né, que você comentou que a gente consegue comissionar em cima de produtos e em cima de serviços. Sim, a gente tem Como que aqui a a gente consegue fazer possibilidade, isso? a gente tem a possibilidade, na hora de você incluir um serviço, você setar o técnico que vai efetuar esse serviço. Ali, como eu demonstrei, a parte de você setar o funcionário que incluiu o produto, a gente tem a possibilidade de colocar o técnico que vai efetuar o serviço. Então, depois ele vai ser comissionado em cima disso. Então, se você tem 10 serviços da sua ordem de serviço, você consegue direcionar 10 técnicos, um para cada. Assim como se você tiver um serviço só, você consegue direcionar mais de um técnico para esse serviço. É só você efetuar a inclusão, tá? Deixa eu ver se está configurado aqui para setar os técnicos aqui. Giovana, só um minutinho. Beleza. Aqui, ó. Funcionários comissionados pelo serviço, né? Então aqui a gente consegue fazer a seleção do funcionário e incluir ele, né? A gente consegue alterar aqui os valores, né? A quantidade, os valores de comissão aqui, sem problema nenhum, né? Então eu incluí um, né? Incluir outro, então a gente tem essa questão. Se você trabalha ali com alguma equipe, né, de funcionários, você consegue incluir todos eles aqui, né? Mesmo eu tendo apenas um serviço ali incluso na minha ordem de serviço, né? Eu vou finalizar essa ordem de serviço aqui para que a gente consiga ali demonstrar aqui o faturamento, né? Então, aqui a gente tem esse botão de faturar aqui, que quando você possui o produto e o serviço, né, ele te dá as opções aqui de você faturar nota fiscal de serviço e faturar a NFC. Aqui a gente pode perceber que a NFC ela está bloqueada, né? Pelo fato de quê? Porque a NF está selecionada. A partir do momento que você tira a seleção da NF aqui, ele libera o campo para você faturar o seu cupom fiscal, né? Então, assim, quando eu selecionei o cupom fiscal, ele bloqueou aqui também. Quando
a ordem de serviço possui apenas serviços, quando você clica em faturar, ela já fatura automaticamente os serviços, né? Você não precisa fazer essa seleção, sendo que você não possui produtos dentro da sua ordem de serviço, né? Então, você não tem esse retrabalho aqui de efetuar essa seleção aqui, né? Então, eu não sei se tem mais alguma dúvida aí no chat, Giovana. Sim, aham. Vamos comentar também, Perim, sobre a questão das ordens de serviços para terceiros. Por exemplo, a gente tem lá uma oficina de chapeação, igual o Theo Lucas também que comentou isso ali. Uhum. O cara ele trabalha com uma chapeação e tem o serviço de um terceiro, que é a parte do eletricista. Como que a gente trabalha dentro da ordem de serviço a questão de serviços de terceiros, incluindo nessa ordem de serviço? Uhum. A gente tem a possibilidade aqui, até se o Lucas puder confirmar ali para a gente, se é sobre essa questão que ele está falando, a possibilidade de você, né, setar o seu serviço se ele é feito por terceiros ou pela sua própria empresa, né? Se tu puder me confirmar ali, eu não estou acompanhando o chat. Aqui a gente tem a possibilidade, né, de você setar ou não, se ele é da empresa ou se é feito por terceiros, né? Que daí, como que funciona? Geralmente, vamos assim, pegando a opção o exemplo da oficina. A empresa, a oficina vai pagar para esse terceiro, que seria o nosso eletricista, mas o recebimento total desse valor vai ser nessa empresa de chapeação. Então, é isso que o Lucas quer que a gente mostre para o pessoal, que é bem interessante. Essa questão de como que a gente vai receber esse serviço de terceiro aqui dentro, né, setar, igual você comentou que tem a opção da gente setar ali um serviço de terceiros. A gente vai ter aqui a possibilidade de incluir o nosso fornecedor, né, que vai ser, né, o nosso terceiro, no caso, o que vai estar prestando esse serviço para a gente, né, então a gente inclui aqui, né, eu deixei esse cancelamento de plano aqui como serviço de terceiro, e vou efetuar aqui uma ordem de serviço com ele. É exatamente isso, Peri, é isso mesmo que o confirmou. Isso, Então a gente seleciona ele aqui, e daí aqui ele vai mostrar as ordens de serviço que foram feitas anteriores, né? Porque eu finalizei essa ordem de serviço agora há pouco, né? Então ele já te dá, né, aqui uma questão, por exemplo, se o cliente, né, já está trazendo esse veículo, esse produto pela segunda vez, você consegue consultar aqui, né? Nessa tela que te demonstra quando você vai abrir uma outra ordem de serviço para o mesmo cliente, né? Um cliente que já efetuou uma ordem de serviço com você na empresa, né? Então aqui é a mesma questão, né? Então aqui agora, quando a gente setou lá para terceiros, ele já abre essa outra tela aqui que anteriormente já não tinha aberto, né? Então aqui a gente tem a seleção do fornecedor, que a gente consegue alterar ele aqui, sem problema nenhum, né? As duplicatas aqui é como se fosse a questão do contas a pagar lá, né? Cadastro avulso. Você consegue, né, detalhar aqui o número do teu documento, o número do pagamento, a descrição, né, se vai ter um vencimento ou não, se vai, né, se vai ser feito o pagamento agora ou não, né, você consegue, e você consegue indicar o valor também, né. Então, por exemplo, se o teu produto, se o teu serviço te custa 100, você consegue indicar aqui que ele vai custar os R$100, né. Então, a gente consegue fazer esse detalhamento através dessa tela quando você seta no cadastro do serviço que ele é efetuado por terceiros, né. E daí a gente grava aqui também, né? Então aqui a gente fez a inclusão do nosso serviço de terceiros aqui dentro da ordem de serviço, né? Então eu vou finalizar essa aqui também. Uma opção, igual o Perim tinha comentado, do checklist, né? O checklist ele funciona também como um comprovante para, por exemplo, assim, eu levei o meu notebook lá na assistência e o meu notebook ele consta algumas avarias, risco, adesivos, consta também que eu levei o carregador, enfim, acontece bastante de você levar um equipamento lá para assistência
e eles não anotarem, isso já, eu falo por mim, já eu levei o meu carregador junto e eles não anotaram que foi levado o carregador, enfim, e se perdeu o meu carregador na assistência. Então, nesse checklist, a gente consegue fazer isso. A gente consegue colocar, foi levado o carregador, você levou um case junto, tinha risco na tela, enfim, blá, blá, blá. A gente consegue colocar todas as informações dentro desse checklist, fazer a impressão, um comprovante, aonde esse meu cliente ele vai assinar que realmente, ok, eu levei um carregador, enfim, e a gente consegue entregar esse comprovante para o cliente, porque quando ele vai lá buscar o notebook dele, o celular, enfim, tá lá marcado que ele levou o notebook, a case e levou o carregador também. Então é bem interessante também mostrar, né, para os clientes que vão utilizar esse módulo, reforçar o checklist, porque eles não se comprometem com algum possível erro, né? Se acontecer do cliente falar, mas agora tem esse risco aqui. Não tinha esse risco. Não, tinha sim, porque a gente colocou lá na nossa ordem de serviço que já veio com esse risco na tela, porque eu já trabalhei com assistência e acontecia muito disso, de ter riscos, ter avarias ali no notebook e o cliente se negar, falar que não tinha essa avaria. Então, lá no checklist, a gente colocando essas informações, fica um comprovante, fica, né, uma garantia que realmente foi com aquelas avarias, que o cliente levou ou não o carregador e assim por diante. Até tem aqui, Giovana, né, trazendo aquela questão do serviço de terceiros aqui, né, o fornecedor que a gente incluiu lá dentro do nosso serviço e incluiu também dentro da nossa ordem de serviço, ao incluir o serviço, né, ele já gerou uma conta a pagar aqui, né, eu estou aqui no cadastro avulso de contas a pagar, para demonstrar realmente aqui, ó, a gente tem uma conta a pagar do dia de hoje, né, com a descrição que eu coloquei e com a modalidade que eu coloquei lá na hora da inclusão do serviço, né? Então ele já está aqui para a gente poder efetuar o pagamento para o nosso fornecedor, né? Então ele já faz isso automático. Você não precisa lançar a ordem de serviço e se preocupar em vir e lançar a conta a pagar, né? Então é só você setar dentro do serviço que é para terceiro e depois ele já vai efetuar Ele esse já vai lançamento efetuar. automático. Uhum. Uhum. Tem mais alguma questão dentro do Pessoal, chat ali que o que foi, vocês foi querem mandado para a também gente? comentar a respeito desse módulo? Tem alguma sugestão, alguma questão, dúvida? A gente consegue também fazer o nosso itinerário, né? Eu acho que seria interessante a gente mostrar aqui que a Vamos gente mostrar, consegue pessoal. fazer o itinerário do nosso serviço aqui. Você clicando dentro clicando no botão aqui guia de produção, né? Você consegue adicionar o itinerário aqui no nosso serviço colocando uma descrição para ele, né? Então você consegue, né? Foi dado início no nosso serviço, você consegue, né, descrever aqui e salvar. Ele fica aqui salvo, né? Então você consegue fazer a impressão desse itinerário, né? Dos seus funcionários alimentarem essa guia de produção. Você consegue fazer isso também para você ter o controle. Existe o detalhamento do serviço. Você consegue detalhar, vai ser tirado a tela e vai ser trocada a tela, mas você consegue também aqui ter o itinerário do teu funcionário, né? O teu funcionário consegue chegar aqui e falar, foi pego o celular, foi retirado a tela. No outro dia ele chega, fala, foi pego o celular e foi colocado numa tela nova. Então ele vai ficar salvo aqui na guia de produção, né? Que fica Até aqui no porque botão ao se lado. trocar Uhum. um técnico, ele já sabe qual que foi Perfeito, a perfeito. parada do serviço, o que foi feito e o que tem para se fazer. Né? Exatamente. Aqui dentro da tela de ordem de serviço também existe os botões, né, que são, né, vamos dizer, padrões na tela de venda também, né, que seria para impressão, o seu comprovante, né, imprimir duplicatas, né, então tudo isso que já existe na nossa tela de vendas existe aqui dentro da ordem de serviço. Aqui você tinha comentado sobre o enviar status, né, existe o botão aqui também para você visualizar o status do teu serviço, né, por exemplo, aqui a gente tem, né, ele está em amarelo e a gente consegue visualizar que ele está aguardando, né, mas aqui acabou cortando uma palavra, né, aguardando peças, você consegue visualizar o status dele aqui também, né, aguardando peças, né, você consegue atualizar para um novo status sem precisar editar a ordem de serviço, então, para isso que serve esse botão aqui na direita da nossa tela, né.
A gente tem mais um questionamento aqui do Flávio Uhum, sobre o faturamento da ordem de serviço. uhum, Ele nos questiona se há possibilidade de usarmos aquele mesmo recurso que selecionamos várias vendas, né? Aqui, no caso, seriam várias OS, para fazer esse faturamento, para faturar somente uma nota fiscal de serviço. uhum. Então, a gente tem a opção de nota fiscal lá da venda, selecionar o meu cliente, ele é aquele cliente que geralmente está vindo aqui na minha empresa, enfim, e lá no final do mês eu vou faturar essa nota fiscal para ele. Se da ordem de serviço, a gente também consegue fazer isso. Selecionar várias ordens de serviço na emissão de nota fiscal de serviço. Se a gente consegue fazer isso. Na questão de nota fiscal de serviço, eu acredito que não, Giovana, que a gente tem aqui a opção do faturamento de vendas para efetuar o faturamento dos produtos, né? Então você consegue vir aqui e efetuar o faturamento dos produtos. Quando você tem os serviços, ele vai te faturar separadamente, né? Então você consegue fazer a seleção aqui e agrupar as vendas por cliente, né? Aqui a gente tem, ó, eu filtrei pelo dia de hoje, né? Filtrei pelo dia de hoje, apareceu as duas ordens de serviço que eu tenho finalizadas aqui, né? Então aqui eu vou finalizar uma ordem de serviço aqui com um valor de serviço para a gente visualizar como ela vai ficar aqui na nossa tela de faturamento, tá? Então eu vou finalizar ela apenas com o serviço aqui, tá? Tá. Daí tem mais algumas outras questões ali que até eu pulei. O Flávio Lestir também questionou, já que passo aqui a questão dele. A gente já responde isso aqui também. Tranquilo. Aqui eu fiz a inclusão dele, né, sem valor unitário e sem valor total, né, para a gente mostrar que existe a possibilidade de edição do nosso serviço, tá? Aqui ele está mostrando que está inativo, mas tem que dar uma olhadinha nisso, o motivo, tá? Mas a gente consegue sim fazer edição do nosso serviço, tá? A gente consegue fazer edição para você incluir um novo valor, por exemplo, se saiu do teu orçado, né? Você não precisa excluir a ordem de serviço e iniciar ela novamente. Você consegue vir aqui e, né, editar o seu serviço, incluindo a questão do valor que você necessita, né, para o serviço que saiu do orçado, né? Então tem isso também, tá? Lá na emissão da nota fiscal de serviço, Perim, essa é a dúvida do Flávio ali. Se a gente consegue faturar várias ordens de serviço em uma nota fiscal só. Igual a gente faz na nota fiscal. Se você puder entrar ali na emissão de nota sim, fiscal. Sim, só um minutinho. Porque a gente já, em faturamento de vendas, a gente consegue selecionar várias vendas e faturar em uma nota fiscal Perfeito. só. E a dúvida dele é se na ordem de serviço a gente também consegue pelo fato dos serviços, né? Da nota fiscal de serviço. Então aqui, ó, a gente tem aqui sim, ó, você consegue efetuar o faturamento do seu serviço, ó, você vê que aqui ficou com o valor que eu incluí ali apenas do serviço, então você consegue sim incluir mais de uma ordem de serviço, né? A gente tem dentro das configurações aqui de nota fiscal de serviço, se eu não me engano, deixa eu ver, eu não tenho nenhuma série cadastrada, mas aqui para deixa eu dar uma olhada aqui. A gente tem a opção de agrupar os serviços, né? Que muitas vezes o pessoal acaba falando sobre que saem várias, né? Várias folhas, várias notas para cada serviço. Então você tem a possibilidade de agrupar os serviços, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui, Flávio. Não lembro de cabeça se existe a possibilidade de faturar várias ordens de serviço na mesma ordem de serviço, tá? Até se tu souber, Giovana, quiser, né, comentar, ou se o Lucas está no chat ainda também e ele souber dessa questão. Só vamos, então, por partes aqui. Se você puder abrir ali a tela de faturamento de notas de serviço, só vou também questionar aqui que já vai puxar ali mesma questão, em questão de relatórios, Perim.
também a gente puder mostrar para o pessoal como que se comportam os relatórios de serviços, de ordem de serviços, porque até o Flávio Lessir comentou ali, ó, tem uma situação de relatórios que acho importante quando puxamos relatório de vendas por seção, não aparecem os serviços. Assim, não conseguimos identificar o real faturamento de uma empresa que tem comércio e serviços. Então, poder distinguir o que é serviço e o que é produto, enfim. Se você também puder dar uma passadinha para o pessoal rápida ali em relação aos relatórios de serviços também. Enquanto você abre ali, eu só vou responder uma questão aqui que até o Lucas colocou, mas a gente já havia mencionado em relação aos insumos dentro da ordem de serviço. O Perim mostrou, mas eu volto a falar. Então, por exemplo, assim, vamos pegar a gente estava falando de empresas de informática, né? A gente vai lá, além de fazer toda a assistência, a gente faz a rede desse cliente. Aí a gente vai lá e começa aí num terceiro comprar, né, precisa, igual o Lucas utilizou ali, a fita isolante, etc. A gente consegue colocar dentro dos insumos, dentro da ordem de serviço, todos esses produtos que a gente pegou por fora, né? Para depois, lá no fechamento da ordem de serviço, a gente poder controlar isso, tá? Perim, só daquela questão da nota fiscal, do serviço, a gente consegue sim fazer faturamento. Se a gente entrar lá em faturamento venda, a gente consegue fazer, tá? Isso, aqui eu sabia que a gente conseguiria, né, selecionar, eu só não sabia dizer se ela sai ou não em apenas uma ordem, né, então... Ele tem essa opção, sim, a gente consegue, então, selecionar como uma venda normal, a gente consegue selecionar também essas ordens de serviço para faturar de uma nota fiscal só, né? Perfeito. Como eu comentei, o exemplo, né, de empresas que fazem os serviços e lá no final do mês ou a cada 20 dias, enfim, eles faturam essas notas. Então, a gente consegue sim fazer esse faturamento, tá? Respondendo a questão ali. A gente tem aqui, né, lá a questão do Flávio, que ele falou que dos serviços, né, para detalhar, a gente tem uma opção aqui dentro do relatório de ordem de serviço aqui, né, ordem de serviço, ordens de serviço aqui, é essa tela aqui que vai abrir, né, então a gente tem a opção aqui de detalhar os serviços e produtos. Tá, então eu vou filtrar pela data de hoje, que a gente tem alguns serviços ali que eu fiz. A gente tem a possibilidade de filtrar a tela também, como todos os outros relatórios que a gente tem no sistema, né? Por funcionário, por vendedor, enfim, a gente tem a possibilidade aqui de fazer o filtro, né, de acordo com o que a gente necessita, né? Então a gente, né, olha aqui os filtros e consegue de acordo com o que a gente necessita, até pelo status da OS que você quer ver o que a empresa tem em andamento, o que ela tem que está parado a iniciar, né, o que está aguardando a retirada do seu cliente, né, então você consegue ter esse controle aqui, tá? Perim, se você puder também, não sei se você já finalizou aí essa questão. Não, pode falar, né? Porque o relatório, até que o Flávio Lessir ali, ele comenta, o relatório vendas, resumo, sessão, grupo, subgrupo ou vendas, que faz um resumo lá da sessão. Então, se puder entrar ali também para mostrar para ele. Resumos, sessão. Isso. Daí grupo, subgrupo. Aqui, né? Aqui é sobre esse relatório que ele comentou, né? Que nesse relatório não aparece os serviços. Qual que a gente indicaria que iria aparecer para conseguir controlar esse faturamento da empresa? Ele ter R$1 ali. Acredito que o funcionamento desse relatório ele seja realmente, né, mais para as vendas, né? Como a gente tem aqui, como nas vendas a gente não tem a possibilidade da inclusão do serviço, né? Então aqui ele vai trazer as informações das nossas vendas. Então eu até não lembro se ele traz a questão dos produtos das vendas, né? Mas os serviços é por essa questão. Então, o relatório que a gente pode recomendar para utilizar, para você conseguir detalhar os seus serviços e os seus produtos das ordens de serviços, é esse aqui mesmo que eu tinha passado antes, né? Que é ordens de serviço, que você consegue detalhar os produtos e serviços, né, das ordens de serviço do determinado período ali que você filtrou, né?
Deixa eu ver se tem mais algum questionamento. Ó, o Flávio, ele comenta realmente, é importante identificar o faturamento geral da empresa. Uhum. Flávio, vamos fazer o seguinte, me chama lá no Bitrix, se você puder, por gentileza, ou ali no nosso WhatsApp, e a gente vê esse caso bem específico desse relatório para você, tá? Só para a gente identificar realmente, a gente tirar uma dúvida melhor ali, conversando ali pelo Bitrix, se os relatórios que a gente apontar para você resolvem, tá? Porque aqui, às vezes, pelo bate-papo, a gente não consegue entender realmente o que você tem a dúvida, ou né, a gente consegue procurar um relatório que lhe atenda, tá bom? Só, Perim, vamos voltar lá naquela tela da ordem de serviço lá e mostrar para o pessoal que a gente explicou de alguns atalhos ali, se a gente puder mostrar aquele atalho de análise, como que ele funciona, aqui, ó, embaixo do faturar, a gente tem uma análise para mostrar para o pessoal. O que significa essa tela de análise de ordem de serviço? Aqui a gente tem como se fosse você conseguir visualizar tudo que existe, né, dentro do seu produto, ali do seu serviço, dentro lá do cadastro deles, né, no caso, como eu mostrei anteriormente, que você consegue colocar custo no serviço, você consegue colocar margem de lucro, comissão, então você consegue fazer essa análise através desse botão aqui, né, a gente tem as colunas aqui, você tem coluna de custo, como o nosso serviço não tem custo lá, ele mostra zerado aqui, né, a gente não tem linha de comissão, né, nos produtos, então ele vai demonstrar todas aqui nessas colunas. Você consegue fazer realmente, uma análise, né, do que você está prestando pro seu cliente, né, uma análise do que o teu produto te custa, do que esse serviço te custou, né, então você consegue ter uma análise se isso está sendo rentável para você ou não, né, então você consegue fazer tudo isso por essa tela aqui que você consegue abrir através desse botão, né? Você tem margem líquida, margem bruta do produto, tudo isso cadastrado lá dentro do cadastro do produto, lá na tela do F4, né? Então você não precisa pegar produto por produto e ir lá e conferir. Você clicando aqui, tudo que tiver dentro da ordem de serviço, você vai conseguir visualizar aqui, né? Então, até aqui a gente tem o tipo. Você, né, se o teu funcionário, né, não consegue identificar se é realmente um serviço ou um produto, a gente tem aqui o tipo, se é, né, para venda ou serviço, né? Então, existe aqui a possibilidade de visualizar isso e fazer essa diferenciação, né? Beleza. Aqui embaixo a gente tem também, né, as tabelinhas, né, os gráficozinhos para você dar uma olhada também, né, na tua margem bruta, tua margem líquida, né, nas vendas ali o valor do que foi, né? Então é bem interessante esse botão de análise para você conseguir fazer esse filtro mais claro, né, do que tem ali. Vamos também mostrar para o pessoal ali, até se você puder clicar para editar ou adicionar uma nova ordem de serviço, aquela opção para, por exemplo, as relojoarias ali, óticas, né? Que a gente tem aquela opção ali dentro de alterar, ali no canto direito ali, se puder mostrar para o pessoal, que a gente tem essa opção também de funcionamento de serviço para óticas. Aqui. Naquele. Aqui, Giovana, É que eu se não tô. puder me detalhar. Aqui no canto direito, a gente tem aquele íconezinho do olho ali. Que é, por exemplo, Perfeito. né? Ah, sim, para as óticas, Óticas né, que você utilizam consegue isso, fazer as prescrições, né, então você tem exatamente. essa possibilidade aqui também, né, a gente até tem o nosso sistema à parte, né, do OptoClinic ali, que serve diretamente para as óticas, né, mas vários dos nossos clientes utilizam aqui a ordem de serviço para você conseguir fazer essa prescrição e você ter um controle do seu cliente, né, então a gente tem a possibilidade de selecionar um especialista aqui dentro dessa tela, né, você seleciona esse especialista e você consegue fazer ali a inclusão, né, do seu olho direito ali, né, eu não vou saber ali do que se trata as siglas ali, né, que seria mais específico, mas enfim, você consegue fazer toda essa diferenciação ali para olho direito, olho esquerdo, né, para o seu óculos, né, ali até a modelagem ali e tudo mais, então você consegue fazer essa diferenciação através desse botão, não sei se o pessoal chegou a ver, mas ele é aqui em cima, ó, na direita, aqui em cima, nesse olho que a gente tem aqui, né? Que já remete a essa questão das clínicas de visão, né? Sim.
Então, assim, pessoal, vamos. Acho que já. Não sei se tem mais algum questionamento aqui na nossa live. Quero perguntar para você se ficou alguma dúvida referente a esse módulo de ordem de serviço. Claro que o módulo ele aborda bastante funções. Hoje a gente quis explanar as principais para vocês, né? Para tirar as principais dúvidas e mostrar os benefícios que o nosso módulo de ordem de serviço tem. Então, se caso a gente não tenha mais nenhuma dúvida, nenhum questionamento, a gente vai encerrando a nossa live de sexta. Volto a dizer ali para o Flávio Lessir para me chamar lá no Bitrix, tá? Para a gente tirar essas dúvidas dos relatórios, tá, Flávio? A gente fica à disposição. Pessoal, ver se o pessoal ainda tem algum questionamento. Até se mais alguém tiver dúvida, né, e quiser questionar a gente, né, não quis, né, colocar ali nos comentários, Live, se né? quiser isso, se quiser questionar a gente no privado ali, a gente está à disposição para realmente, né, tratar sobre essas questões, né, Sim. até se a gente não souber de algo, a gente busca para poder atender, né, então se um cliente seu precisa de algo e você está buscando, a gente consegue, né, dialogar sobre isso e trocar uma ideia para agir de uma melhor forma, né, ter essa interação mais clara, né. Exatamente. Então, assim, pessoal, eu primeiramente agradeço a participação aí do Luiz Perim, tá? Eu imagino, Que sim, que sempre disponibilizou aí precisando. para trocar uma ideia com a gente. Agradeço também a todos que estão assistindo a nossa live. Ela é sempre gravada, mas a gente gosta, né, do pessoal estar interagindo com a gente, porque nesse momento a gente consegue sanar algumas dúvidas, já é bacana. O intuito, como eu falei para vocês da nossa live, é essa, né? É ter esse bate-papo aí, a gente trocar uma ideia sobre os nossos produtos aí do MyCommerce, enfim. Então, é isso, pessoal. Agradeço a participação de todos. Novamente, obrigada, Perim. E Imagina. até a próxima sexta-feira aí numa próxima live. Um bom final de semana a todos aí, tá? Até Até, mais. tchau. Tchau, tchau.